Olá a todos, muito boa tarde. Estamos em direto para mais uma conversa de sofá. Hoje, dia 22 de abril, é Dia da Terra e vamos ter connosco um amigo de longa data, um amigo meu, um amigo da Papaléguas, de longa data, o José Pedro Tavares. O José Pedro Tavares, eu vou convidá-lo neste momento para se juntar a nós, conversa. E o Zé Pedro é um biólogo que tem dedicado toda a sua vida aos temas da conservação, aos temas. Olá, Zé, bem-vindo. Olá, boa tarde. Como é que Cá está estou. o som e a imagem? Estás-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir muito bem. Tu também me estás a ouvir bem? Lindamente. Acho que toda a gente lá em casa nos estará a ouvir, suponho eu. E estava eu a fazer a apresentação, estava a dizer que o Zé Pedro é um amigo pessoal da longa data, é um amigo da Papaléguas também há muitos anos. Há muitos anos, eu diria mesmo do século passado já. E eu faço uma breve introdução ao Zé, mas é mesmo muito breve para que o Zé depois continue a dizer o que é que faz e porque é que está nesta conversa. O Zé é biólogo, e fez uma carreira académica desde a licenciatura até ao doutoramento e ao pós-doutoramento, se não estou enganado, na área da biologia, sempre ligado, de certa forma, às aves. Teve durante muitíssimos anos na RSPB, na Royal Society for Birds, e agora trabalha com abutres. Zé, explica-me lá como é que isto tudo aconteceu e de onde é que porque é que estamos aqui os dois à conversa? Sim, eu sou biólogo, aliás, a cor das nossas barbas, e eu quer eu, quer tu, penso que temos barbas de quarentena. A cor das nossas barbas de facto demonstra que já não somos novos. Eu sou ornitólogo, fiz a minha formação universitária em Biologia e antes disso era um apaixonado das aves e sou um observador de aves antes de ser ornitólogo. Ainda hoje me deleito todos os dias enfim, a observação de aves no meu jardim, em qualquer sítio se pode observar aves. Conhecemos porque enfim, temos amigos comuns. Eu vivo há muitos anos na Turquia, sou português, mas estou baseado há muitos anos na Turquia, há mais de 20 anos na Turquia. Atualmente, por acaso, estou a fazer a quarentena em Portugal, porque esta crise me apanhou em Portugal e já não pude sair. Mas conhecemos de facto na Turquia. Vocês, Papaléguas, exploraram a Turquia, estavam a explorar a Turquia como um possível destino e depois até organizaram muitas viagens na Turquia. E sendo eu residente português na Turquia e com algum conhecimento do país, enfim, conhecemos lá. Vocês vieram-nos visitar É e tivemos verdade. a oportunidade de passear juntos nesse belo país que é a Turquia. E curiosamente, a última vez que estivemos juntos foi em Petra, na Jordânia, sem termos combinado. É verdade. Encontrámos-nos, Por acaso, por comuna acaso, vocês de férias e nós também de férias, e eu vi por acaso no teu Facebook ou no teu Instagram que tu estavas em Petra e contactámos e conseguimos encontrar e estávamos no mesmo hotel. É E verdade. foi uma daquelas coincidências que marcam, enfim, uma vida. Muito bem. Zé, hoje estamos a comemorar o 50º aniversário dos Dias da Terra. Como se não fosse Dias da Terra todos os dias. Ahm, Como é que nós estamos? Na tua opinião, pá, como é que isto está tudo por aqui? Bom, antes do Covid, o planeta Terra já estava muito mal. Aliás, de certa maneira, o Covid é um sintoma, esta crise pandémica que vivemos e que nos pôs todos em casa e todos a refletir sobre o futuro, é um sintoma dos problemas que o mundo tinha. Estamos perante, e não vou falar do Covid, eu não sou especialista em Covid, há por aí muitos especialistas em epidemiologia e em vírus. Vou falar das coisas que eu sei. Temos pela frente duas grandes crises, isto mesmo antes do Covid. Temos uma crise climática enorme e temos uma crise de biodiversidade, o planeta Terra que habitamos. Uma crise climática, alterações climáticas, não sou eu que o digo, é um painel intergovernamental de peritos, centenas de peritos, que têm feito investigação nos últimos anos e que nos dizem que estamos perante um contexto de alterações climáticas, de aquecimento
aquecimento global causados pela atividade humana, que os níveis de dióxido de carbono estão a um nível altíssimo, o mais alto em 800 mil anos, que o nível do mar, que já está a subir, continuará a subir a taxas cada vez mais elevadas, e que as massas polares, a calote polar do Antártido e do Ártico, e também os glaciares, um pouco por todas as montanhas, as belas montanhas que tu e eu gostamos, estão a regredir, estão a derreter. E isto é gravíssimo. É muito grave para o nosso planeta. É uma crise. É uma crise que está agora a começar, que está agora já a fazer-se sentir, mas que ainda se vai agravar muito mais. É uma crise que nós não poderemos evitar já, porque neste momento já temos um aquecimento de cerca de 1 grau relativamente à temperatura global de níveis pré-industriais. Portanto, mesmo que separassem agora totalmente todas as emissões, o que não é obviamente realizável, mas mesmo que isso acontecesse, já não poderíamos evitar uma crise climática, já estamos com essa crise climática, mas poderemos pelo menos limitar as consequências de uma crise ainda maior. O que os especialistas dizem é que o que temos que chegar é, no máximo, a 1,5 graus de aumento de temperatura global, relativamente a níveis pré-industriais. Já estaremos sensivelmente num grau. Todos dizem que é inevitável que se aumente mais meio grau, mas que pelo menos com este 1,5 graus nós poderemos evitar consequências muito piores, porque se esse aquecimento global chegar aos 2 graus, aí vamos observar algumas consequências totalmente irreversíveis. Isto é técnico, 1,5 graus, 2 graus, mas ajuda a pôr as coisas em perspectiva e, sobretudo, o que se trata, de facto, é da irreversibilidade de alguns desses temas. Um exemplo, com uma temperatura global com 1,5 graus acima de níveis pré-industriais, os recifes de coral vão desaparecer de 70% a 90%. Com 2 graus, desaparecem totalmente. Ou seja, nós já assumimos que eles vão desaparecer a larga escala. Aliás, a grande barreira de corais da costa australiana, a maior construção natural do mundo, que pode ser vista do espaço, 2.000 quilómetros de largura, vai desaparecer, está a desaparecer já, mas não desaparecerá totalmente. O que significa que, com 1,5 graus de aquecimento global, nós ainda reteremos alguns recifes de coral e poderemos trabalhar depois, eventualmente, na restauração e na recuperação daquilo que morreu. Mas com 2 graus... Eu vou dar uma chega para isso, Zé, e desculpa interromper-te. Muitos dos nossos viajantes sabem que nós temos viagens na Indonésia e há umas ilhas, que são as Ilhas Gili, que têm um recife de coral que até há 1 ano e meio estava aparentemente de boa saúde. O nosso líder de viagens lá, e eu próprio estive lá e constatei isso com os meus olhos, relatou-nos que num período de 6 meses, entre 2 tours, cerca de metade do recife branqueou, ou seja, morreu. E isso é preocupante. E aquilo que tu estavas a dizer, sendo técnico, mas dá-nos uma escala de 1 grau, 1,5 graus, o que seja, eu acho que podemos correr o risco de haver uma enorme iliteracia ambiental, uma enorme iliteracia de sustentabilidade. E as pessoas não terem a noção do seu dia-a-dia, como é que isso impacta. Tu tens essa percepção também? Sim, sem dúvida. Mas, quer dizer, é absolutamente necessário e portanto, a comunicação sobre estes temas é absolutamente necessária e essencial, porque estas noções que nos parecem um pouco, às vezes, abstratas e distantes, são extremamente graves e irão causar crises tão ou mais graves do que a atual crise do Covid-19. O facto de crises que nos vão fazer ficar em casa,
crises que nos vão fazer mudar o nosso estilo de vida, a forma como nos relacionamos, a forma como usufruímos o nosso dia a dia. A mensagem principal é que a crise climática e também, de certa medida, a crise de biodiversidade poderão provocar situações como exatamente a atual e, tal como estamos neste momento a fazer esforços para tentar debelar a crise do Covid, devemos fazer tudo para também tentar resolver a crise climática e a crise de biodiversidade, para não sofrermos exatamente o mesmo tipo de impacto e o mesmo tipo de consequências. Há bocadinho estavas a falar e voltando ao tema Covid, este vírus que nós temos, que tem na sua gênese um hospedeiro que não é humano, portanto estamos a falar de morcego, não é? Mas passa-se aqui uma quase, agora vou usar um termo em inglês, um overlap de habitats, da qual nós, humanos, estamos constantemente a transgredir, a invadir. E este tipo de relações mais, não direi íntimas, mas mais sobrepostas, pode nos levar a que outros tipos de vírus que tenham outros hospedeiros passem. Completamente. O Covid-19 é uma doença que os peritos dizem, ou chamam-lhe de uma doença zoonótica. Significa que é uma doença que saltou de uma população animal, de uma espécie animal, para outra espécie animal. Saltou, toda a evidência assim sugere, ou de um morcego ou de um pangolim para o homem, no célebre mercado de animais da cidade de Wuhan, na China, há uns meses atrás. Não foi a única, não é a única doença zoonótica. De facto, as últimas pandemias ou epidemias que preocuparam o homem nos últimos anos, desde o vírus da SIDA, que também passou de primatas, até ao ébola, à Zika, que passaram de animais selvagens que foram consumidos por populações, por comunidades locais em África, até algumas das epidemias provocadas por outros coronavírus, como por exemplo o SARS em 2002, que também terá se originado ou no morcego ou numa gineta, uma civeta, passaram de facto de uma espécie animal para outra. E isto revela algo, de facto, esta crise ambiental e esta crise de biodiversidade. Porquê? Porque, por um lado, com a explosão demográfica, as pessoas estão em contacto cada vez mais com populações animais, porque ocupam o seu espaço, porque entram pela floresta tropical dentro, porque entram pelos espaços naturais dentro, porque caçam essas espécies naturais e contactam com estes reservatórios destes vírus, por um lado, e por outro lado, porque infelizmente depois também há processos digamos, de comércio legal ou ilegal, comércio e venda de produtos e carne de animais selvagens, dos quais a China é um exemplo berrante, que potenciam essa passagem destas doenças de uma espécie para outra. A China, durante muitas décadas, fomentou a criação de animais selvagens em quintas para consumo humano, o que, por outro lado, encobriu tudo uma cadeia de comércio ilegal dessas espécies. Toda a gente conhece o comércio de pangolins da África e da Ásia para a China, o comércio de marfim, o comércio de patas de leão, o comércio de uma série de outros produtos animais para fins alimentares ou de medicina tradicional na China, e isso potencia, de facto, esta situação digamos, destas doenças passarem de uma espécie para outra. No fundo, o presente vírus é um sintoma de que as coisas, de facto, não estão bem. Eu falava da crise climática. Esta é outra segunda crise com que nós nos deparamos, que é a crise de biodiversidade. A crise, e estamos a viver uma extinção em massa. A última extinção em massa que o planeta viu ocorreu com os dinossauros. As últimas teorias dizem que os dinossauros se extinguiram há cerca de 65 milhões de anos. A causa foi um grande meteorito que impactou contra a Terra. Neste momento estamos a viver uma situação semelhante de extinção em massa de espécies, não devido a um meteorito, mas devido às atividades humanas. Só para te dar, enfim, alguns números e pôr as coisas em escala.
A taxa de extinção natural, obviamente que a extinção de espécies é natural. Há espécies que de vez em quando, por um processo natural, desaparecem na Terra. A taxa de extinção natural de uma espécie de ave ou mamífero está calculada em uma espécie cada 500 a 1000 anos. Ou seja, cada 500 a 1000 anos, naturalmente, uma espécie de ave ou uma espécie de mamífero desaparece da Terra por motivos naturais. Nos últimos 500 anos, desde 1500, quando, enfim, já há registros históricos e, portanto, tudo é muito mais documentado, já desapareceram 78 espécies de mamíferos e 137 espécies de aves. Ou seja, estamos com uma taxa de extinção de cerca de 100 vezes maior do que a taxa de extinção natural. Ou seja, de facto estamos perante um fenómeno de extinção em massa de espécies. Hoje em dia há 10 mil, e isto está-se a acelerar e está a ficar cada vez pior. Hoje no mundo há 10 mil espécies de aves, diferentes de aves, é o número total de espécies de aves que existem no mundo, 10 mil. Alguns dos vossos clientes gostam de observar aves em novos destinos e frequentemente vão para novos destinos para observar algumas destas espécies novas como atividade de lazer e às vezes também como atividade, digamos, científica. Ora, 1.200 destas 10 mil espécies de aves estão hoje à beira da extinção. Já 137 já desapareceram e 1.200 estão à beira da extinção. Não sou eu que o digo, é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que faz uma avaliação do estatuto de todas as espécies de aves e que as classifica de acordo com uma série de critérios. Ou seja, mais de 12%, cerca de 12%, mais de 10% das espécies de aves estão hoje à beira da extinção. Este fenómeno de extinção está a acelerar e é outra das grandes crises, e daí a importância do Dia da Terra e daí a importância de todos nós darmos importância ao planeta, atendermos aos sinais e aos sintomas que vemos no planeta, entre os quais o Covid, a pandemia, porque temos uma emergência climática, temos uma emergência, uma crise de biodiversidade e agora, está tudo ligado também, temos uma emergência epidemiológica, o Covid-19. Eu julgo que estamos na altura ideal para fazermos algumas transformações que o nosso planeta Era isso exige. que eu ia lançar, que é o seguinte, e tivemos aqui uma pergunta que ia nesse sentido, esta paragem a fundo em todo o processo produtivo global, as fábricas, as movimentações de carros, aviões, tudo o que usa combustível fóssil, ao ponto, não sei se viste as notícias ontem, que o barril de Brent estava dado, não, ainda pagavam para o levar, portanto, atingiu os $37 negativos, segundo aquilo que eu li, portanto, porque sobretudo está a afetar os Estados Unidos, eles já não têm sítio onde guardar o crudo, portanto, eles já estão a pagar para levarem o crudo, portanto, o preço do barril está abaixo de zero. Mas esta paragem a fundo, isto representa o quê? Em tudo o mal que nós fomos fazendo desde a Revolução Industrial, parar agora a fundo durante 3 meses, isto tem algum significado? Não tem significado nenhum? Mais vale isto do que nada? Isto é o quê? O que é que isto representa para o planeta? Tem muito pouco significado, porque o que interessa de facto é o que vem a seguir. Ou seja, vamos voltar ao business as usual, ou vamos de facto mudar a nossa vida? Isso é que é importante. Isto, obviamente, quer dizer, isto é um pequeno balão de oxigênio para o planeta. Os níveis de poluição em Nova Iorque desceram 50% de fevereiro para março. Todos viram aqueles mapas das emissões de dióxido de nitrogênio no norte de Itália, que também diminuiu consideravelmente, e tudo mais. Vimos muitas fotografias de javalis e de veados e de golfinhos em várias cidades europeias. Isso, enfim, é positivo. É positivo, mas é um bocadinho folclórico. Os golfinhos, os veados e os javalis já viviam nestas cidades europeias, mas não eram notados pelas pessoas. Não eram notados porque havia muito mais ruído, havia muito mais tráfego, eles estavam um pouco mais escondidos e eram obliterados pela cacofonia e pela atividade do dia-a-dia. Os melros em Lisboa, de que toda a gente agora fala,
Estão lá e estavam lá antes do Covid-19. Agora ouvem-se porque há silêncio, não há carros nas ruas. Antes eles estavam, quem acordasse às 6 da manhã ouvi-los, mas numa situação normal não era possível devido ao barulho, digamos, de uma urbe humana. Mas como eu disse, voltando à questão principal, isto, enfim, é obviamente positivo para o ambiente, mas tem uma premissa errada, que é isto está a acontecer porque a economia parou. Ora, nós não podemos continuar com a economia parada. Portanto, a solução para os problemas do planeta não é temos que parar a economia para as coisas recuperarem, porque isto não é, enfim, não é sustentável. Temos que mudar a nossa forma de viver, temos que mudar a nossa economia para as coisas recuperarem e, ao mesmo tempo, para nós termos uma vida com qualidade, criarmos riqueza, emprego e sustentabilidade para as gerações futuras. Isto também não é novo. Por exemplo, na crise financeira de 2008, totalmente diferente, nós não ficámos confinados em casa, mas na crise financeira de 2008, as emissões globais de dióxido de carbono também diminuíram. Diminuíram de 2007 a 2008 para 2008 a 2009. Porque houve menos atividade industrial, Claro. devido à crise financeira. Mas em 2009 e 2010, debelada a crise, as emissões voltaram a crescer e continuaram a crescer até agora, até o início do ano. E é isso que nós não podemos, não podemos repetir isto, porque se for business as usual, vamos agravar estas crises ambientais de que falei e temos que fazer as coisas de uma forma diferente. Tu tens, agora vamos lá resolver os problemas do planeta, aqui os dois, tipo governo de sombra. O que é que nós poderíamos fazer? Vamos imaginar que temos alguns decisores a ouvir a nossa conversa de sofá, ou agora ou depois no YouTube. O que é que nós podíamos sugerir? Tu como biólogo, eu como viajante e empreendedor na área das viagens. O que é que nós poderíamos sugerir para que as coisas tomassem outro rumo? Como é que nós podemos fazer com que a palavra sustentabilidade deixasse de transitar dos livros de filosofia para os livros da prática, para os livros de economia prática? Porque eu acho que o problema é esse. Toda a gente fala de sustentabilidade e ninguém a pratica. Certo. Completamente. A União Europeia, apesar de tudo, apesar dos falhanços digamos, das limitações da União Europeia, verdade seja dita, a União Europeia tem provavelmente a visão e a prática mais sólida em termos de conservação de ambiente e em termos de conservação da natureza e ambiente a nível mundial. Aliás, a nossa qualidade de vida, e é por isso que toda a gente quer vir para a Europa, a nossa qualidade de vida é provavelmente uma das melhores qualidades de vida do planeta, precisamente porque temos boas leis ambientais. E a União Europeia, mesmo antes do Covid-19, lançou, e perante estas emergências, estas crises climáticas de biodiversidade, lançou aquilo que apelidou de Green Deal ou Pacto Ecológico, Pacto Verde. Tinha uma série de 10 princípios, mas que de facto fazem sentido e que iriam revolucionar de certa maneira a nossa vida. Por exemplo, em termos digamos, de contribuições para o aquecimento global, a União Europeia quer que a Europa seja neutra em termos de contribuições digamos, de gases de efeito de estufa em 2050, isto é daqui a 30 anos, ou seja, todas as emissões que a União Europeia produz sejam equivalentes ao que o mundo ou digamos, a parte territorial da União Europeia pode absorver em 2050, portanto ser carbon neutral, como se diz em inglês. Ter uma economia circular, onde, por exemplo, não se produzem garrafas de plástico que depois são deixadas para o lixo, onde os produtos circulam, digamos, na economia, portanto, com base na reciclagem e na reutilização. A renovação de edifícios em vez de construção de mais edifícios, porque mais construções, mais espaço verde que é consumido
Porque é que não renovamos e reutilizamos aqueles que já estão construídos? Uma nova estratégia de biodiversidade, uma agricultura mais saudável, uma agricultura mais verde, uma agricultura mais de proximidade com as pessoas. E eles, de facto, desenvolveram a nova comissão, portanto, com a Ursula, com a, sim, Van Leyen. Agora, o que temos que fazer é assentar a nossa recuperação económica, não esquecer o Green Deal, não esquecer este pacto ecológico e assentar a nossa recuperação económica precisamente digamos, neste Pacto Verde. Eu dou 2 ou 3 exemplos para os tais decisores políticos que eventualmente não estejam a ouvir. Porque nós estamos, de facto, a viver um período crucial, um período crucial a nível pessoal, estamos fechados em casa, incerteza, mas um período crucial ao nível de políticas, um período crucial ao nível de opções para o futuro. Porque a crise económica vai ser de tal maneira vasta que os pacotes e as decisões políticas que agora se estão a preparar e que se vão tomar nas próximas semanas e meses vão, de certa maneira, enfim, limitar e conduzir a nossa vida nos próximos anos. 2 ou 3 exemplos do que poderíamos fazer, os tais decisores políticos. Vai haver muitos subsídios, certamente, a muitos setores da economia para os tirar desta crise económica. Subsídios públicos, subsídios com dinheiro dos impostos, dinheiro meu e teu e de todos os nossos ouvintes. Ora, por que não limitar, ou de certa maneira fazer associar o nível dos subsídios públicos à sustentabilidade ambiental e climática desses mesmos setores? Não vamos tentar não subsidiar publicamente setores associados, por exemplo, às energias fósseis. E isto vai doer a ti, por exemplo, e vai doer a mim, viajante inveterado, porque isto pode significar que nós vamos deixar de viajar de avião, ou deveríamos deixar de aviar de avião, menos do que o faríamos antes. Por exemplo, o setor das viagens poderá, de facto, sofrer ou terá que se transformar. Reinventar-se. Mas é absolutamente necessário, ou seja, subsídios públicos, limitar o subsídio público a setores que, de facto, contribuam de forma efetiva para o tal Pacto Verde. A segunda coisa que é extraordinariamente importante, e que é isso, de facto, que falta e é transversal a todas as nossas atividades, quando se faz um projeto, uma política pública, um projeto, um plano de negócios, nós não temos em conta, geralmente, 2 ou 3 coisas que achamos que são de graça, que é o sol, o ar, a natureza, o sossego, ou seja, os fatores ambientais, climáticos. Para nós, isso não é um custo. Não os consideramos como um custo. E fazemos todo... Até hoje. Até hoje. E isso vai ter que mudar. Ou seja, todas as políticas, todos os negócios, todos os planos, temos sempre que pensar a nível de emergência climática, digamos, de clima, de alterações climáticas e a nível de biodiversidade, avaliar os impactos e os custos que essa atividade tem sobre o clima e sobre a biodiversidade e incorporá-los nos riscos e custos desse projeto para, de facto, avaliar e implementar medidas de mitigação desses mesmos custos. Eu até ia mais longe, José, desculpa cortar-te aqui a time de foice, até porque tenho batido isto com algumas pessoas. Eu acho que o paradigma da produção industrial, sobretudo depois da Segunda Guerra, nem estou a ir tão atrás quando da Revolução Industrial, é que, como tu dizes, o ar, o sol, a água eram tidas como gratuitas e isso nunca se incorporou dentro de um processo produtivo, seja ele qual for. Quando tu produzes um copo e vais a uma cadeia de supermercados e compras um copo a 1 euro, que provavelmente foi feito, não sei, na China ou num sítio qualquer e que teve que vir até aqui, esse custo normalmente traduz a recolha da sílica, o fundir, o molde, o empacotar, o transportar, e isso é-te vendido a ti a 1 euro e há algumas pessoas a lucrar nisso. Nunca se equacionou quanto é que esse copo demora a degradar-se na natureza, quanto é que esse vidro demora a degradar-se na natureza. E nunca se quantificou porque, se calhar, nunca ninguém conseguiu, de forma correta, atribuir-lhe um custo. E este paradigma, ou seja, aquilo que nós estamos habituados a pagar por, e que é dado como gratuito,
vai ter que deixar de existir. E só isso é que provavelmente poderá alterar os nossos comportamentos. Completamente. Porque Completamente. caso contrário, ninguém vai dar por adquirido algo que sempre teve durante toda a vida. E vai deixar de ter. E esta, para mim, é a mensagem principal. Nós não podemos voltar ao business as usual. Temos que olhar para esta pandemia e para esta situação de facto grave que estamos a viver como uma oportunidade para mudarmos algumas coisas. Há, enfim, há alguma esperança. As ciências sociais, eu tenho lido bastante nos últimos dias sobre isso, as ciências sociais dizem-nos que as alterações de paradigma, ou seja, as revoluções, digamos assim, são mais eficazes e sustentáveis quando ocorrem em altura de crise. Tu consegues modificar alguns dos paradigmas se houver uma grande crise. É muito mais difícil modificar os paradigmas numa situação normal, digamos, de vivência normal. E nós estamos a viver uma grande crise. Portanto, eu espero que algumas destas mensagens e algumas destas práticas sejam mais, enfim, aceitáveis e mais razoáveis para todos nós no futuro, de forma a mudarmos o nosso estilo de vida. Mas é necessário, de facto, é necessário que todos, de facto, darmos a nossa contribuição. E é necessário atos e não apenas palavras. Portugal, por exemplo, o país, e agora falando da política governamental, Portugal até tem tido uma abordagem positiva no apoio a este Pacto Ecológico Europeu, ao Green Deal. Foi um dos 10 países da União Europeia que assinou uma carta a dizer que, sim senhora, a nossa recuperação económica pós-Covid-19 deveria ser feita com base no tal pacto ecológico, no tal pacto verde. Excelente, excelente. Muito melhor do que alguns países que não assinaram isto, como a Hungria de Orbán e tudo mais. Mas também temos que depois traduzir isto em atos concretos. E, por exemplo, ainda ontem ou anteontem li que algumas medidas tomadas, por exemplo, no setor da agricultura, enfim, são contrárias a esta filosofia. O governo português, por exemplo, flexibilizou o cumprimento de práticas ambientais obrigatórias na agricultura para receber subsídios europeus. Práticas ambientais que precisamente criavam o tal espaço necessário para a biodiversidade e de combate às alterações climáticas, que permitirá intensificar essa agricultura. Ou seja, por um lado assinou a carta, mas, por outro lado, numa situação prática e concreta, ok, como é que vamos lidar com a agricultura nos próximos anos? Vamos esquecer as nossas obrigações ambientais, estamos numa situação de crise, queremos criar riqueza a curto prazo e vamos dizer aos nossos agricultores para fecharem os olhos a essas obrigações ambientais. Há uma contradição. Temos que lutar contra estas medidas e, quer dizer, o apelo que faço a todos, hoje no Earth Day, o Dia da Terra, é que continuem ativos na sociedade, a falar com os decisores políticos, a pedir-lhes que respeitem e que sigam, de facto, o tal Pacto Ecológico Europeu, que tenham em conta a crise ambiental e a crise de biodiversidade que estamos a viver e que irão certamente ter consequências tão graves como esta nas nossas vidas futuras. Eu agora queria só fazer o paralelismo com aquilo que nós estamos a viver, este período de confinamento, e estamos em casa, muitos de nós, por uma questão sanitária. E agora tentando perspectivar o futuro. A economia faz-se de pessoas e o comportamento começa inicialmente em cada um de nós. E agora vou tentar aqui misturar um bocadinho a área das viagens com a área do comportamento,
humano, ou seja, cada um de nós, o que é que cada um de nós pode fazer. E há bocadinho tocaste num ponto importante que são as viagens de avião. Não falo nos cruzeiros, porque isso se calhar era outra conversa de sofá, não falo porque acaba tudo por poluir, de certa forma. Portanto, não há um trilho limpo, há sempre algum vestígio que nós acabamos por deixar. Mas, do ponto de vista de cada pessoa per si, de cada cidadão, em termos de educação ambiental, que nós não temos enquanto sociedade, pelo menos a esmagadora maioria de nós não tem, porque não sente isso como um benefício direto e imediato, porque não o vê. Tal como as pessoas continuavam a sair à rua sem perceber que os avós podiam morrer de Covid, ou os pais. Pondo isto tudo em perspectiva e usando a Covid como, digamos, guideline disto, o que é que nós podemos fazer na nossa vida diária para que a nossa pegada ecológica possa ser manejada de forma global e não, como por exemplo, eu não vou andar de avião porque o avião consome muito. Mas depois, se calhar, vai de carro para o trabalho e o trabalho está... Eu estou a dizer isto, eu sou um prevaricador. Eu falo contra mim. Há muitas atitudes que eu tomo que poderiam ser mais ecológico e que me vai fazer pensar, obviamente, neste tipo de coisas. Mas, no nosso dia-a-dia, temas como reciclagem, reutilização, temas como algumas empresas já o fazem, o incitar à não compra. Eu lembro de uma marca de artigos outdoor que incita a que tu faças a manutenção do teu equipamento e não compres novo. Depois vais ver os números deles, eles aumentaram as vendas, mas pronto, ok. A mensagem que passam é uma mensagem positiva. Aquilo que eu queria saber, a tua opinião é como é que os governos podem começar a formar cidadãos, e esses cidadãos, para o tema ambiental, são cidadãos que começam na pré-primária, se calhar. Na primária. São crianças às quais se pode começar a dar pequenos ensinamentos que eles depois façam eco deles em casa. Como é que é a comunicação social? Como é que nós podemos criar um movimento para o bem? Como é que isso pode ser feito? Achas que isso faz sentido? Ou há muitos interesses económicos que contradizem esta vontade? Obviamente que há muitos interesses económicos que falam mais forte. Alguém dizia num dos comentários que o dinheiro fala sempre mais forte e infelizmente é verdade. Mas há muita... mas enfim, os políticos e os decisores são em parte uma reflexão digamos, dos eleitores que temos e da exigência dos eleitores que temos. Todos nós temos uma voz ativa. Felizmente vivemos num país democrático onde há múltiplos canais, ou seja, podemos dizer a nossa opinião em múltiplos canais. Há muita desinformação também. Há muitas pessoas que nem isso têm, não podem sequer dizer a sua opinião. Eu vivo num país, a Turquia, onde eu próprio já sofri várias vezes porque um dos meus hobbies é o jornalismo. Uma das coisas que eu faço também faço reportagem política sobre a Turquia, sou o correspondente do Expresso e da Antena 1 na Turquia, e portanto escrevo sobre a situação política turca e sofri na pele esse elemento de não poder escrever livremente e dizer livremente, porque há muitos países que de facto não. Mas nós aqui não. Aqui em Portugal, aliás, ainda saiu há 3 dias atrás uma lista digamos, dos índices de abertura digamos, da imprensa no mundo, e Portugal estava nos 10 países melhores em termos de liberdade de imprensa no mundo inteiro. E, portanto, nós podemos, de facto, expressar a nossa opinião e atuar. Podemos apoiar ONGs e movimentos cívicos que pedem alguns destes objetivos. E nós próprios, como consumidores, temos um papel importantíssimo. O dinheiro fala mais alto, mas o dinheiro precisa de consumidores, precisa de pessoas que gastam dinheiro. E nós podemos, obviamente que uma pessoa não faz diferença, mas o movimento de pessoas já começa a poderá ter um impacto. Nós podemos, com as nossas escolhas pessoais, e depois influenciar as escolhas dos outros, podemos ter esse papel. Eu dou um exemplo. Neste período de Covid-19,
as pessoas reduziram as suas deslocações por carro. Foram certamente ao supermercado, ao comércio local, eventualmente, em vez de ir à grande superfície, para evitar o potencial contágio, ou para evitar problemas com a polícia por causa das limitações de deslocação. Amanhã, quando isto reabrir, se reabrir, por que não vamos manter este hábito? Em vez de ir à grande superfície, vamos tentar manter este hábito. Houve muitas pessoas que começaram a utilizar a bicicleta para uma pequena deslocação, ou a pé, o trajeto a pé, para um trajeto que antes faziam de carro. É mesmo preciso ter cuidado. Nós podemos ver, por exemplo, a minha mensagem principal, vamos tentar não voltar ao business as usual. Um dos grandes problemas de reabrir a economia, nós podemos ver todos os ganhos que tu referiste ao nível de poluição neste curto período de tempo, perder-se. Porque as pessoas agora, assim que a economia reabrir, vão ter alguma relutância em andar em transportes públicos, por causa da questão da potencial comunicação. Todos ali no metro, mesmo que haja algumas limitações, e vão tendencialmente preferir a viatura própria, ou a bicicleta, ou a deslocação a pé, onde podem manter o distanciamento social, a uma situação que eles não controlam. Portanto, nós podemos eventualmente verificar que assim que a economia reabrir, o uso do carro próprio nas cidades vai disparar e com isso as emissões de gases de efeito de estufa, em comparação à situação pré-Covid-19. Algumas cidades já estão a preparar para isso, e eu tenho lido nas últimas notícias que, por exemplo, Milão e Bruxelas decidiram este verão, na sequência do Covid-19, e tendo a possibilidade de olhar para a cidade completamente vazia, ruas vazias, decidiram este verão, nos centros de algumas cidades e em algumas ruas da cidade, fazer agora para a reabertura da economia, obras para limitar a utilização do automóvel e aumentar digamos, as ciclovias, mas também as áreas pedestres, para fomentar que as pessoas continuem a andar de bicicleta e a pé e não regressem ao seu carro. Precisamos deste tipo de iniciativas de visão e de decisões dos nossos autarcas, mas nós próprios todos temos essa arma que é a nossa escolha pessoal. E isso é extraordinariamente importante. Fazemos movimentar o dinheiro, não é? O dinheiro manda, mas somos nós que o fazemos movimentar. Exatamente. Olha, vou-te tirar da tua área de conforto. Como viajante, como é que tu olhas para o turismo de natureza, o turismo que eu não gosto muito de chamar de aventura, mas este turismo que a Papa Léguas faz, como alavanca de uma mudança sustentável? Tu que convives diariamente com habitats, com a natureza, tu vês o turismo como ameaça, vês o turismo como aliado, vês o turismo como neutro, e falo, uma vez mais, do turismo tal como o Papa Léguas faz, com pequenos grupos, com a Papa Léguas e outras empresas o fazem. Qual é que é a tua visão a uma escala, vamos dizer, mais global sobre o turismo e sobre esta evolução? É extraordinariamente importante, e em todos os nossos projetos de conservação da natureza há sempre uma componente de desenvolvimento das valências de turismo local e turismo de natureza nas áreas que trabalhamos. É extraordinariamente importante porque é uma das formas de fomentar a economia local, que muitas vezes é absolutamente necessária para a manutenção de alguns processos agrícolas, florestais, que estão na base da conservação da natureza. Portanto, em geral, o turismo de natureza é positivo. Agora, é um pouco uma faca de dois gumes, porque se feito de forma excessiva, sem limitações e sem uma avaliação dos seus impactos, poderá tornar-se extraordinariamente destrutivo. A capacidade de carga dos ecossistemas e dos locais deverá ter em conta. E, portanto, é positivo e é de fomentar,
desde que haja essa avaliação da capacidade de carga. Eu posso dar vários exemplos, um dos quais, por exemplo, na Turquia. Eu, como já estou na Turquia há 20 anos, conhecia Capadócia, quando aquilo praticamente era desconhecido dos turistas ocidentais. Quando E tivemos a onde, conversa. e onde de facto podíamos desfrutar daquela paisagem única, fantástica, num ambiente natural, genuíno, e de facto era extraordinário, e isso deveria ser fomentado porque uma série digamos, de populações locais poderiam ser apoiadas através de um determinado tipo de turismo local. Hoje quem vai à Capadócia, sobretudo em períodos altos do turismo, é um turismo de massas. São excursões, uma densidade de pessoas que, enfim, que não te permite usufruir digamos, das características naturais da paisagem, que tem um impacto enorme ao nível de erosão dos caminhos, sobre a própria paisagem, ao nível da biodiversidade da Capadócia, que obviamente fugiu devido à perturbação, ao barulho, à presença humana a larga escala, e mesmo ao nível precisamente destes efeitos positivos sobre a economia local, porque passando-se para um turismo mais massificado, quem beneficia são algumas grandes empresas que têm os meios e, digamos, a máquina processual para lidar com grandes excursões e com grandes quantidades, e nem sequer o pequeno operador turístico beneficia dessa massificação de turismo. E, portanto, a Capadócia, tal como muitos outros locais, deveria ter em consideração qual é a capacidade de carga do ecossistema, da paisagem natural e também da economia local, e limitar essa capacidade, e aí sim deveríamos fomentar e promover esse turismo com essa capacidade de carga. Na Europa há bons exemplos, há muitos parques naturais que admitem um determinado número de visitantes por ano, e atingindo-se esse número de visitantes, as visitas param, porque de facto o que se quer é que os visitantes humanos não destruam precisamente o valor que as pessoas buscam e procuram nessa experiência de visita e nessa experiência de viagem. Mas, em geral, o turismo de natureza, zonas remotas, é positivo e tem um impacto socioeconómico positivo sobre as populações locais. Nós estamos aqui à conversa há 3/4 de hora. Isto passa assim. Mas fechando aqui o círculo, voltando a falar no Dia da Terra, nós temos tido um discurso que é realista, não é? Mas há de haver mensagens positivas para o futuro. Digo eu. Há esperança. Há de haver ainda esperança. Qual é a tua esperança? O que é que tu queres partilhar com o mundo, usando aqui o nosso canal de Instagram? O que é positivo? O que é que nós podemos fazer de positivo? O que é que nós podemos dar à Terra? Há uma coisa, quem me conhece, eu uso uma expressão que é o egoísmo positivo. E o egoísmo positivo é qualquer coisa que me beneficia a mim, se me beneficiar também a ti. É uma espécie daquela palavra, acho que é Zulu ou Swahili, Ubuntu, eu sou o que sou através de ti. Se nós transferirmos isto para o planeta, qual é a mensagem positiva? E isto também vem um bocado a entroncar na situação do turismo, porque, por exemplo, o turismo de natureza, se nós destruirmos, isto é um exemplo típico de egoísmo positivo, se nós destruirmos um habitat natural, então não podemos voltar a fazer um turismo naquele sítio. Não nos interessa que seja destruído. Estas mensagens, o que é que nós podemos dizer? Que caminhos de esperança é que nós ainda podemos dar a pessoas como os teus filhos, as minhas filhas, os filhos de todos os que nos estão a ver, ou mesmo as pessoas que nos estão a ver? Há alguma mensagem positiva para dar ainda? Há uma mensagem positiva, duas coisas. Basicamente que a natureza, felizmente, é resiliente. Nós maltratamos o nosso planeta
de uma forma tão, enfim, grave e tão séria, que se a natureza não tivesse uma resiliência própria, isto estava muito mais grave do que de facto está. E é extraordinariamente positivo ver que quando nós damos um bocadinho de espaço à natureza, a natureza floresce, a natureza renasce. E é isso que nós temos que assegurar, que é os tais 1,5% de aquecimento global ou 2%. Nós vamos perder recifes de coral, mas com 30% dos recifes corais que ficam, nós temos uma esperança que aquilo renasça e aquilo vai renascer. Mas se com 2% de aquecimento global, se todos os recifes de coral desapareceram, isso não é possível, porque toda essa função ecossistémica desaparece e nós não podemos recriar de novo uma coisa. Portanto, isso é positivo. Há muitas mensagens positivas. A Europa, por exemplo. A Europa, como eu disse, a Europa tem a melhor legislação ambiental, tem os níveis de preocupação ambiental mais elevados no mundo. Tu e eu e todos os nossos ouvintes temos mais preocupações ambientais que a generalidade das pessoas, digamos, dos outros continentes. Isso significa que gastamos mais em conservação, que em termos reais, mais dinheiro, há um maior investimento em conservação da natureza, e o resultado é que na Europa já não há uma extinção de um mamífero ou de uma ave há muito tempo. Na Europa, a maior parte das espécies raras estão a aumentar. Em termos globais. Há muitas espécies que há 100 anos eram extraordinariamente raras e que estavam à beira da extinção, que hoje são mais comuns do que eram há 100 anos atrás. O lobo, o urso, o lince ibérico em Portugal, o abutre preto que desapareceu de Portugal e que já queria em Portugal, a águia imperial ibérica que desapareceu de Portugal e que já queria em Portugal. Portanto, esta mistura de, por um lado, uma resiliência natural e, por outro lado, investimento, know-how que existe, pode, em pouco tempo, recuperar uma situação que era dramática ao nível da biodiversidade. Ou seja, nós podemos, de facto, ter uma natureza muito melhor, nós podemos ter um planeta muito melhor, nós sabemos o que é necessário fazer, temos apenas aqui o fazer efetivamente, para assegurar que isso acontece, e é possível isso acontecer. Há exemplos concretos na Europa, no nosso país, de situações que hoje são muito mais positivas do que eram há 100 anos atrás. Vamos tornar isto mais geral, no nosso país, na Europa e, sobretudo, no mundo inteiro, onde algumas das prioridades são diferentes. Vamos lá então, nós e todas as pessoas que neste momento nos seguem, vamos lá tentar não, vamos lá ser agentes da mudança, porque, como tu há bocadinho estavas a dizer, começa em cada um de nós, começa em ti, começa em mim, começa nos consumidores, nos hábitos de consumo, nas atitudes, e muitas vezes é aquela história, quando fazemos as coisas da mesma maneira, obtemos sempre os mesmos resultados. E às vezes não damos conta que ir por uma rua ao lado daquela que vamos durante anos nos pode conduzir a um sítio magnífico e um sítio muito mais sustentável para todos. Zé, está infelizmente na hora de darmos por terminada esta conversa de sofá. Eu acho que foi incrível. Quem nos está a ver dirá, com certeza, julgará por si. Esta conversa de sofá vai estar aqui, vai estar no nosso canal de Instagram por mais 24 horas. Depois passará para o canal de YouTube da Papaléguas. As conversas de sofá vão continuar. Na próxima sexta-feira teremos a Marta e o João Cardiga à conversa também. E em nome da Papaléguas e em meu nome pessoal, enquanto teu amigo, quero-te agradecer imenso o teu tempo, o teres partilhado a tua experiência, a tua sabedoria, o teu know-how com todos. E um abraço aqui daqui até a Mortosa, um abraço digital e virtual, mas muito, muito obrigado.
Obrigado, obrigado Arthur, obrigado a toda a gente que seguiu isto. Fiquem todos bem, vamos certamente vencer com maior ou menor dificuldade o vírus e vamos tentar de facto fazer algo de diferente para também tentarmos vencer estas duas outras grandes crises que temos pela frente, a crise climática e a crise da biodiversidade. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente para para não voltarmos ao business as usual, à nossa vida de fevereiro de 2020, que de uma forma ou de outra iria conduzir a um desastre anunciado, a uma crise talvez ainda pior do que esta que estamos a viver. Obrigado a todos. Obrigado. Deus é. Adeus. Bem, resta-nos desejar boa tarde a quem nos segue por aqui. Está um dia de sol, mas fiquem em casa, leiam um livro, viajem por livros, vão ao YouTube, o nosso canal de YouTube, se pesquisarem por Papaléguas Viagens, encontrá-lo-ão. Vejam filmes sobre o planeta Terra, séries sobre o planeta Terra, sintam-se inspirados. E uma coisa mais, eu digo isto sempre quando faço as minhas conversas. Tomem conta, a minha mãe tem 81 anos. Tomem conta dos vossos familiares mais séniores. Não os deixem sair de casa. É importantíssimo protegê-los. Fiquem bem, fiquem por aí e nós voltaremos na próxima sexta-feira. Um abraço a todos.